De um ponto de vista científico, o amor não é uma coisa só. Ele se divide em diferentes fases. E a primeira fase costuma ter curta duração e alta intensidade. Nós chamamos essa fase de paixão. Na semana passada nós discutimos emoções de maneira geral. Hoje nós vamos falar sobre essa, que é uma das emoções mais interessantes que existem na vida humana. A paixão, do ponto de vista do cérebro, se assemelha a uma espécie de demência temporária, com características de estresse, obsessão e compulsão. O amor é provavelmente o afeto que mais instigou o pensamento humano ao longo dos séculos. Todas as grandes mitologias, como a mitologia nórdica e a mitologia grega, todas as grandes religiões, como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e todas mais, todas elas discutiram de maneira bastante profunda a questão do amor. No pensamento filosófico, Platão foi o primeiro a escrever um grande tratado a respeito da questão do amor. O livro se chama O Banquete e é um dos livros mais belos da história da filosofia. Depois dele, quase todos os grandes filósofos se dobraram sobre a questão do amor. Aristóteles, Epicuro, Schopenhauer, Nietzsche, Foucault, só para mencionar alguns. Na arte, a onipresença do amor é indiscutível. Basta a gente pensar, por exemplo, em Shakespeare, ou então mesmo no cinema contemporâneo, onde até em filme de dinossauro e robô alienígena eles dão um jeito de enfiar algum romance. Mas longe de ser algo metafísico, algo que está fora do corpo, o amor é fruto de alterações no funcionamento do cérebro. E geralmente ele se divide em algumas fases muito específicas. A primeira fase nós chamamos de paixão, e ela é caracterizada por grande intensidade e curta duração. Mas o que acontece, então, dentro do seu cérebro quando você está apaixonado? O que acontece dentro do seu corpo quando você está apaixonado? Como toda emoção, a paixão ela vai ser regulada por aquilo que nós chamamos de fatores endócrinos. Ou seja, ela vai ser regulada pela ação de hormônios e neurotransmissores, que são substâncias químicas. Essas substâncias químicas têm efeito, de maneira geral, sobre o corpo e de maneira específica sobre o cérebro. Então eu gostaria que você pensasse nos estados psicológicos envolvidos na paixão, como por exemplo a saudade, ou então a grande motivação que costuma ser presente na pessoa apaixonada. Cada um desses estados é fruto de certas alterações na circuitaria cerebral. Em primeiro lugar, os estudos mostram que dois hormônios estão especialmente envolvidos durante a paixão, a oxitocina e a vasopressina. Esses hormônios têm diversos papéis no corpo humano, mas durante a paixão eles funcionam como neuropeptídeos, que são pequenos compostos químicos que agem localmente em determinados circuitos cerebrais. A ação da oxitocina e da vasopressina durante a paixão está associada ao apego, à conexão formada entre o casal. Além disso, ela também está associada à preferência que o sujeito apaixonado tem por aquela pessoa específica. Então isso significa que durante a paixão nós estamos extremamente ligados, conectados à pessoa pela qual nós estamos apaixonados. Além disso, essa pessoa parece que é única, essa pessoa ela chama a nossa atenção, ela tem maior foco do nosso cérebro, ela é mais saliente para nós do que outras pessoas. Isso talvez explique a sensação que nós temos de que aquela pessoa é insubstituível. Nós também encontramos receptores de oxitocina e vasopressina em uma outra circuitaria do cérebro que nós chamamos de circuito de recompensa. Recompensa, ou seja, um estímulo recompensador, vai envolver em geral dois elementos, a motivação e o prazer. Eu posso dar alguns exemplos de estímulos que são altamente recompensadores. Os alimentos calóricos, por exemplo, como a sobremesa e o sorvete. Algumas drogas, como a cocaína, ou até mesmo algumas atividades que são desafiadoras para o nosso cérebro, como, por exemplo, um livro muito instigante, ou um filme, ou até mesmo um projeto profissional. Então, como eu disse, a recompensa vai envolver, em primeiro lugar, a motivação. E a motivação é quando o nosso corpo nos compele a fazer mais daquilo que nós estamos fazendo. Imagine, por exemplo, que você está com fome e você pede uma porção de batata frita. Você come uma batata. E aí o que o teu corpo vai te compelir a fazer? Pegar outra batata e outra, até, é claro, que você fique plenamente satisfeito. Mas, essencialmente, esse é o estado motivado, onde o teu corpo te leva a fazer mais daquilo que você está fazendo. Esse é um importante elemento da recompensa. Mas existe outro elemento, que é o prazer.
O prazer, ele é a sensação subjetiva associada ao estímulo recompensador, que no caso da batata é o prazer de comer a batata, a sensação gostosa de comer a batata. Esse sistema vai envolver, em grande medida, a ação de um neurotransmissor que nós chamamos de dopamina. A dopamina, assim como os hormônios que eu já mencionei antes, tem uma série de funções diferentes no nosso corpo. Mas durante a paixão, ela está associada à motivação, ela está associada ao prazer, ela está associada, portanto, à recompensa. A paixão é um estado hiperdopaminérgico, ou seja, durante a paixão, os circuitos de dopamina que nós chamamos de vias mesolímbicas dopaminérgicas estão hiperativos, o que nos gera grande sensação de motivação e de prazer. Você já deve ter percebido que durante a paixão você tem muito mais energia, você tem muito mais vontade. Você, por exemplo, tem um maior desejo sexual. Além disso, você tem vontade de viajar, fazer coisas diferentes, agradar a pessoa de maneiras diferentes. E tudo isso está associado a uma maior ativação no seu cérebro desses circuitos de recompensa. Outra substância implicada na paixão é a serotonina. Durante a paixão, seus níveis de serotonina caem. Existe uma outra condição na qual nós sabemos que os níveis de serotonina também caem: o transtorno obsessivo compulsivo. Você talvez já deve ter percebido que a paixão ela tem características de obsessão e de compulsão. A obsessão durante a paixão é caracterizada pelas ideias invasivas, ou seja, a ideia da pessoa pela qual você está apaixonado continua entrando na sua cabeça mesmo quando você não quer. Você está tomando banho, assistindo um seriado, dirigindo ou fazendo qualquer coisa e ideias recorrentes da pessoa ficam vindo para dentro da sua cabeça. Isso é muito característico da obsessão. Além disso, quando você está com a pessoa pela qual você está apaixonado, não tem um tempo que você quer parar de estar com ela. Ou seja, você quer sempre mais e mais. E esse querer mais e mais, e esse estar sempre querendo mais daquilo que está na sua frente, é muito parecido com o que acontece durante as compulsões. Não é à toa que estudos recentes vêm mostrando que pessoas que tomam antidepressivos da categoria dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou seja, antidepressivos que elevam os níveis de serotonina no seu cérebro, pessoas que tomam esse tipo de medicação tendem a apresentar menor intensidade nos sintomas da paixão. Um outro hormônio envolvido também na paixão é o cortisol, que é tipicamente associado às respostas ao estresse. Durante a paixão, nossos níveis de cortisol se elevam. Você já deve ter percebido que durante a paixão você tem sintomas de euforia, de ansiedade e de insegurança. Todos esses sintomas eles são tipicamente associados ao estresse. Durante a paixão, seu coração bate com maior força e maior velocidade. Durante a paixão, seu sistema digestório se altera. Você já deve ter percebido, por exemplo, que quando você está apaixonado e você está perto da pessoa pela qual você está apaixonado, você tende a sentir menos fome. Além disso, durante a paixão, você fica hipervigilante, ou seja, você tende a perder o sono. E todas essas são características de respostas a estímulos estressantes. Então a paixão envolve algo semelhante ao estresse. Uma outra coisa interessante que acontece durante a paixão é uma inibição de estruturas cerebrais que nós chamamos de estruturas pré-frontais, ou seja, estruturas que ficam imediatamente atrás da sua testa. Para você ter uma noção do que isso significa, tem uma outra coisa que gera uma inibição pré-frontal: a bebida alcoólica. Ou seja, o álcool inibe o seu cérebro. O que pode te parecer estranho, porque afinal de contas, a última coisa que você fica quando você bebe é inibido. Muito pelo contrário, quando você bebe, você fica desinibido, parece que você fica mais solto. Mas isso acontece justamente porque o álcool irá inibir o seu pré-frontal. E dentre as várias coisas que o córtex pré-frontal faz, uma delas é nos tornar capazes de frear os nossos desejos, ou seja, de segurar os nossos impulsos, e também nos tornar capazes de enxergar as consequências das nossas ações, de antecipar possíveis consequências boas ou ruins no futuro daquilo que a gente está fazendo agora. E é por isso que quando o pré-frontal está inibido, você bebe e toma decisões das quais você se arrepende. Por exemplo, você bebe e briga com muito mais facilidade. Você bebe e manda mensagem de WhatsApp para ex-namorado e ex-namorada. Você vai para a balada, bebe e fica com pessoas de qualidade estética duvidosa. É claro que se você continuar bebendo, o álcool vai continuar inibindo o seu cérebro até que você tenha uma séria depressão do seu sistema nervoso e você se torna aquele bêbado chorão, chato, que fica abraçando todo mundo no final da festa.
Curiosamente, então, durante a paixão, você também tem uma inibição pré-frontal, o que significa que o apaixonado ele tem uma menor capacidade de frear os seus desejos e impulsos e também uma menor capacidade de enxergar as consequências das ações no futuro. Isso faz, portanto, com que tomar grandes decisões durante a paixão costume ser má ideia. É por isso que o apaixonado costuma tomar decisões completamente estúpidas, como, por exemplo, tatuar o nome da namorada na nádega esquerda. E essas características de tomada de decisão prejudicada são muito semelhantes ao que nós encontramos nas demências. E é por isso tudo que a paixão, do ponto de vista do cérebro, se assemelha a um estado hipermotivacional de demência temporária, com características de estresse, obsessão e compulsão. E eu acredito que nada disso tira a beleza e o encanto da paixão. Independentemente disso tudo que eu disse acontecer por conta de alterações no cérebro, isso não significa que a paixão deixa de ser gostosa, que a paixão ela deixa de ser uma sensação agradável. É claro, quando ela é correspondida, porque quando ela não é, pode ser uma das piores dores e piores angústias da vida. No entanto, existe uma última característica que eu queria ressaltar a respeito da paixão. Ela é sempre passageira, ela é sempre temporária. Os estudos mostram que as alterações funcionais e químicas no cérebro derivadas da paixão tendem a durar no máximo 12 a 18 até 24 meses. A gente pode olhar para isso de forma realista e fria, um tanto quanto triste até. A gente só fica perdidamente apaixonado porque uma hora a gente se encontra. A gente só cai de amores por alguém porque caindo, uma hora a gente bate a cara no chão e acorda para a realidade. Eu acho que todo mundo que está me ouvindo, infelizmente, já passou por isso. E nós também podemos olhar para isso de uma maneira mais romântica, de uma maneira mais positiva, como fez, por exemplo, Vinícius de Moraes. Que a paixão não seja eterna, posto que é chama, mas que seja infinita enquanto dure.